Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E hoje retorna a essa bancada uma amiga muito querida, e eu digo isso com muita propriedade e com muita certeza disso, porque ela já ajudou esse programa lá no seu início, a questão de 8 anos atrás. E essa pessoa que eu trago hoje, essa que nos deu uma mão valiosa, nada mais, nada menos do que Márcia Dufal. Márcia, minha amiga, muito obrigado, Márcia, por tu teres aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje sobre o nosso assunto. Sou eu quem agradeço, com certeza, a oportunidade já de divulgar a doutrina espírita, de colaborar com o pouco que sabemos, né, ainda que com um esforço para tentar refletir, entender, compreender, com isso poder servir para alguém, acessar corações, despertar consciências, de alguma forma trazer ali uma mensagem que possa ser útil para alguém, né, sem a pretensão nenhuma de fazer proselitismo como prega a doutrina espírita, mas com esse viés, trazendo uma abordagem que possa consolar, né, através da razão, através da compreensão pelo coração. É esse o nosso objetivo. Perfeito. A Márcia, ela é vice-presidente da União Municipal Espírita, a UME, e trabalhadora do Lar Joaquina, né, Márcia? Márcia, hoje nós vamos falar de outros assuntos, mas vou tentar focar mais em Jesus, lá, a passagem de Jesus pelo nosso mundo escola chamado Planeta Terra. E o Jesus deixou para a posteridade, né, Márcia, algumas parábolas. Jesus não deixou nada escrito, né? E uma das parábolas foi aquela dos, se não me engano, o título da parábola é Os Vendilhões do Templo. Eu não sei, não lembro exatamente se é com essas palavras. Mas Jesus fez um escarcéu lá no templo, né? E aí eu te pergunto o seguinte, o que Jesus quis dizer, o que essa parábola dos vendilhões do templo quis dizer, sendo que naquela época a lei era muito rígida e Jesus sequer, apesar de todo aquele alvoroço que ele causou, ele não foi sequer preso. O que a doutrina espírita fala a esse respeito? Essa é uma parábola bastante interessante, né, Jader, e a quem nos escuta. E justamente é a parábola que, principalmente, a meu ver, causa mais inquietação. E existem algumas abordagens que são feitas no sentido de justamente atribuir a Jesus uma postura enérgica demais, que também fez uma certa algazarra ali em determinado momento por essa postura mais firme, em razão justamente dessa passagem, né, que trata dos vendilhões do templo, no momento em que Jesus entra no templo e, em princípio, pela interpretação de muitos, ele teria feito uma bagunça ali, né, expulsado aqueles vendilhões de uma maneira bastante firme e enérgica. E realmente a gente percebe que existem muitas parábolas de Jesus que, vinculadas a um contexto histórico, necessitam imprescindivelmente de um conhecimento da cultura hebraica e da cultura do povo da época, de todo aquele contexto que estava posto ali junto a Jesus, né? Sem um conhecimento da cultura hebraica,
Essa é uma passagem, por exemplo, que dificulta-se muito a interpretação, né? Porque Jesus, em realidade, naquele momento estava atuando num contexto onde ele estava inserido como um trabalhador ali que era um divulgador da proposta que ele trazia. Ou seja, ele era um profeta. Naquele instante, Jesus já era considerado o profeta nazareno, né? Então, quando ele entra no templo, ele faz uma pregação. E como é que eu entendo isso e compreendo isso? Como eram feitas as pregações no povo hebreu? De 3 formas. A pregação era feita de forma falada, assim como estamos fazendo numa exposição, né? Ou de forma escrita, como Paulo de Tarso, Saulo, depois, em muitas cartas, enviando a todos os lugares para que tivesse acesso o povo dessas informações. E havia uma outra forma de pregação que a gente pouco fala, que está lá na cultura antiga, temos que ir no Antigo Testamento, profeta Isaías, Ezequiel, quando Isaías entra, né, em Jerusalém, tira as roupas, fica nu, e expressa uma abordagem ali, e ele era um profeta, né? O profeta Ezequiel, quando entra na cidade, quebra um jarro de barro, tentando expressar um conteúdo para aquele povo, profetizando por ato simbólico. Existia a profecia por ato simbólico. Naquele instante, Jesus já era um profeta e considerado o profeta nazareno. Quando ele entra no templo, o templo de Jerusalém, inúmeros soldados no templo, Jesus já era perseguido naquele momento. Inúmeros soldados no templo, se ele fizesse qualquer algazarra ali, fora de um contexto religioso que existia uma certa proteção por ser um ato sagrado, Jesus teria sido preso imediatamente. Ao lado do templo existia a Torre Antônia, um forte em Roma, um forte que controlava todo o sistema de proteção da cidade, dos judeus, cheio de soldados romanos, inúmeros soldados romanos. Estariam da Torre Antônia imediatamente esses soldados, do próprio templo os soldados, mas quando Jesus adentra o templo, simbolicamente, profetizando naquele instante, pega os cordéis, toca nos animais, faz uma simbologia, o povo para e observa o profeta, que trazia uma mensagem, inclusive os soldados tentando entender o que Jesus queria dizer com aquilo, porque ele era considerado um profeta. Ninguém sentiu nada que pudesse colocar Jesus fora daquele contexto de pregação. Nenhum ato, nenhuma situação, nenhum contexto. Inclusive os soldados não se manifestaram porque era uma pregação. A gente é que se apavora com esse contexto. Mas lá era comum acontecer. Então naquele instante Jesus pregou, tanto que depois os apóstolos registraram esse momento como a profecia da purificação do templo. Está posto lá, né, no Evangelho, a profecia da purificação do templo, porque foi um ato simbólico. Então a gente percebe, seria possível compreender essa passagem se a gente não entender como eram feitas as pregações, como era a cultura daquela época? Não, dificilmente. E aí a gente faz algumas traduções, às vezes um pouco equivocada, falando dessa postura mais rígida de Jesus naquele momento que destrói aquele ato ali, expulsando as pessoas. Essa não era a postura do Cristo. Jesus não tinha essa postura, ele era firme sim, enérgico quando necessário, mas com uma autoridade que impactava e impedia qualquer postura, às vezes um pouco mais ríspida do outro, porque ele conseguia constranger pela grandeza que tinha. Márcia, eu vou começar meu segundo questionamento pelo teu final, pela grandeza que ele tinha. Jesus era um espírito, é um espírito elevadíssimo, de um quilate impressionante. Aí eu te pergunto o seguinte, na Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus teve que ir para o deserto. Ficou 40 dias no deserto? Esse negócio de Bíblia eu não sou muito familiarizado assim. Agora eu te pergunto o seguinte, Jesus sendo um espírito elevadíssimo, crístico, por que ele teria que passar 40 dias no deserto? Existe uma resposta razoável para isso? Que se encaixe no meu íntimo, para que eu possa realmente ver a grandeza desse ser, né? Realmente a gente precisa meditar sobre essas questões todas, né? A gente tem ali Livro dos Espíritos, que nos é referência enquanto espírita, né? Kardec dizendo que, junto com a espiritualidade, trazendo essa informação, esse conteúdo, de que, chegado ao último grau de evolução, o espírito se torna um espírito puro.
Nós temos lá na Revista Espírita de fevereiro de 68, a espiritualidade trazendo a informação também a Kardec, que existe uma escala de espíritos puros, que subindo toda essa escala, todos os degraus de espíritos puros, depois que ele já é um espírito puro, tem mais uma escala, tem mais toda uma sequência ali. No último degrau dessa escala, a Revista Espírita nos dizendo que estão os Cristos. Então a gente tem Jesus no último grau dessa escala. A gente ainda está distante de estar lá na primeira linha de crescimento para chegar a ser um espírito puro. Estamos no ensino fundamental, por enquanto. E isso segue depois, né, Jader? Imagina, né? E aí a gente tem outras obras e conteúdos aí nos trazendo um pouco do que significa esse ser, né? Se Chico Xavier, de fato, ele é um espírito iluminado e trouxe aquela mensagem para nós, fantástica. Se a obra Caminho da Luz não é um engodo, se o espírito Emmanuel, de fato, é um espírito evoluído, a gente tem informações preciosas nessa obra Caminho da Luz a respeito do Cristo, da grandeza desse ser. Um ser que pega uma bola de fogo, resfria ela, acompanha todo o processo de gestação do orbe, possibilita o início da vida, os primeiros genes ali, trazendo vida para esse orbe que se resfriava num processo, acompanha toda essa gestação, possibilita nós, espíritos pequeninos nessa obra da criação ainda em termos de grandeza espiritual, vir para cá, iniciar a vida aqui, os processos reencarnatórios, vem e vai, essa transição para a nossa evolução. E no momento aprazado, quando a gente já passou por milhões e milhões de processos, Jesus diz, é o momento, eu vou lá ensinar esse povo. E aí vem a espiritualidade dizer, guia e modelo, vede Jesus. Então a gente está falando de um ser que está muito acima de nós, muito acima de nós. Um ser que traz uma grandeza que merece a nossa meditação, para que a gente possa compreender. Então, eu perguntaria, Jesus já precisava passar pelo deserto? Na minha modesta e humilde opinião, não. Jesus precisava daquele Pai, me fortalece porque eu estou em provação. Que Jesus fraquejou na última hora. Gente, o que não entendemos ainda acerca desse ser? Quando a gente fala em guia e modelo, como é que eu posso ser modelo de alguém se eu não me aproximo desse ser? Em toda a sua pequenez e dificuldade. Como é que eu vou ser modelo para o meu filho? Como é que eu vou ensinar algo lúdico para ele se eu não me aproximar de maneira alegórica para ele e trazer um conteúdo mais lúdico para que ele possa compreender na cacholinha dele, ainda naquele tempo que ele não compreende muitas coisas. Então Jesus se fez presente junto à nossa pequenez, sem se tornar pequeno. Ele passou pelo deserto para nos ensinar a viver em momentos no deserto. Ele passou por todos os processos de dificuldade porque ele era guia e modelo. Como ele poderia ficar a posteriori se ele não tivesse essa referência para nós hoje? Jesus passou pelo processo para dizer, é assim que se faz no momento da dificuldade. Vai haver situações onde você vai precisar se recolher nesse deserto, se fortalecer junto ao Pai, pedir forças no momento que você fraquejar. Guia e modelo tem esse papel. Então, todas as situações, os contextos onde aparentemente se demonstra um fraquejar do Cristo, é uma grandeza sem igual que a gente ainda não se deu conta de um pai se curvando à condição do menino, da menina, do pequeno, para que ele entenda, filho, o processo é assim. E hoje, nos momentos de dificuldade, a gente costuma dizer, deixa eu ir para o meu deserto. Márcia, a produção me diz, uma das coisas que nunca para é o tempo, né? Infelizmente. A produção me diz que o nosso primeiro bloco acabou, mas nós vamos voltar a falar sobre Jesus no segundo bloco. Perfeito, certo? Perfeito. Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem nos acompanha, sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento.
Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Lá, odontologia lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Guzzi Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Guzzi Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E está comigo hoje uma confrade, uma estudiosa da doutrina espírita, vice-presidente da União Municipal Espírita, trabalhadora do Lar de Joaquina e da CEDIC, Márcia Dufal. E eu estou batendo um papo com a Márcia aqui, enfocando Jesus. E eu vou deixar um questionamento para a Márcia agora. Márcia, por que Jesus sabia de tudo que iria acontecer com esse planeta escola no qual nós estamos vivendo? Ele diz para aquele povo e deixou essa parábola para nós de que o fardo é leve, e todo jugo é suave. Ele disse: o fardo é leve e o jugo é suave. Com todo esse mar de dificuldades que nós vivemos hoje no planeta Terra, como é que se explica isso? Um fardo leve, né? Um fardo leve e um jugo suave. Verdade, Jader. Eu até, no intervalo, acabei comentando com o Jader que, na verdade, são questões que nos intrigam, né? Apesar da gente estudar, da gente buscar a compreensão, existem muitos questionamentos que realmente são nossos, íntimos. E esse é um que, seguidamente, a gente se depara com essa situação. Quando está, em determinado momento, conectado com a mídia televisiva, radiofônica, sentado sem nada de pretensão ter no sofá da nossa sala, assistindo um noticiário, quando vê um processo de violência, uma situação, e às vezes a gente entra naquela energia, naquele contexto todo, e não se dá conta o quanto a relação de interferência está posta ali, a gente conectando com vibrações, com energias que vão alimentar mentes, às vezes menos sã. E a gente sofre um processo de causa e efeito porque se vincula e não se dá conta. Então existem muitas passagens de Jesus, em alguns momentos trazidas por ele ali, que realmente causam inquietação, como a gente já disse no primeiro bloco, e que carecem uma meditação. Né? Essa é uma delas. Todo fardo é leve, todo jugo é suave. Como diante de tanta dor e atrocidades na terra, não é? E aí a gente fica se perguntando, Jesus veio apenas falar palavras bonitas? Todo fardo é leve, todo jugo é suave, simbolicamente muito lindo. Aí a gente tem uma questão intrigante lá no Livro dos Espíritos, que também nos causa uma certa inquietação, a 909 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade responde a Kardec que, para vencer as más inclinações, é preciso um esforço bem pequeno, mas quão pouco de vós o fazem?
Como assim um esforço bem pequeno? Para vencer más inclinações, algo que está arraigado ali há tanto tempo. E aí a gente percebe que realmente carece compreender algumas questões de forma diferente ainda. Né? E realmente Jesus, guia e modelo, não veio trazer apenas palavras bonitas. E a gente encontra um embasamento melhor para todas essas questões, saindo do campo religioso, do fanatismo cego e trabalhando com a ciência nos dias atuais. Então a gente percebe o quanto era assertiva aquela fala do Cristo que disse, né, a posteriori, né, chegará o momento em que tudo isso que eu estou dizendo será compreendido. Jesus entendia a necessidade de um avanço em todos os níveis, em todas as áreas, em todas as ciências, para que a compreensão pudesse vir a partir da razão, do entendimento, da compreensão lógica. Então hoje a gente vê a ciência médica dizendo que pessoas menos iradas, menos raivosas, adoecem menos do miocárdio. Há comprovações científicas hoje que analisam o cérebro em funcionamento, dizendo que quando uma pessoa está relatando determinado episódio, e às vezes uma criança, lembranças de vidas passadas, pesquisadores sérios, ateus, deixando uma referência da doutrina muito bem embasada, científica, acerca da reencarnação. E aí nós temos tecnologia hoje que pode avaliar o cérebro de uma criança e dizer, opa, a área da memória que está em intensa atividade, o hipocampo em intensa atividade, não é a criatividade, o lobo frontal em atividade, e ela está lembrando o número do seguro social dela, de encarnações passadas, de épocas que ela relata. E a área da memória em atividade. Explica isso, ciência. Me traz uma fundamentação mais embasada. Ah, mas isso não é reencarnação? Perfeito. Mas também não é criatividade. Tem algo que eu ainda não compreendo no processo. Então a gente vê, de certa forma, a ciência hoje avançando, né? Pesquisas sérias na área da medicina, dizendo que um temperamento mais dócil, mais saudável, possibilita uma saúde melhor, condições satisfatórias para que a medicação faça efeito de uma forma ímpar no organismo do indivíduo. Então a gente percebe que a gente não está falando mais de recomendação religiosa, que a recomendação do Cristo é uma recomendação médica. E percebe-se isso em todo esse conteúdo que a vida nos apresenta a partir de um processo evolutivo. Cabe a cada um de nós, Jader, essa meditação sobre todo esse contexto, colocar nossa vida em pauta nesse cenário para conseguir começar a compreender. Realmente não foram palavras bonitas que Jesus disse, porque com ele, caridade, respeito ao próximo, sensibilidade, aproximação do outro, com ele, muda o meu temperamento, muda a minha energia, meu cérebro atua, meu corpo melhora. Então a gente percebe, com Jesus, todo fardo é leve. Eu estou andando com Jesus de fato? Márcia, tu falaste em reencarnação. Jesus disse, está lá na Bíblia, né, para Nicodemos, né, que era um doutor da lei, que para alcançar o reino de Deus ou o reino dos céus, alguma coisa assim, é preciso nascer de novo. Ok, eu vou admitir, eu acredito na reencarnação, é lógico, né? Mas para mim está demorando muito. Quantas vezes eu já reencarnei? E tem ideia assim para me dizer, vou demorar ainda quantas mais encarnações para ver afinal o reino de Deus? Inúmeras, né? Inúmeras. Umas 12, mais ou menos? Muito mais, né? E eu até tenho um número que você mesmo nos trouxe, né? Essa é uma pergunta capciosa, Jader. Capciosa no bem, né? Me assustou. Responde você, traz essa pesquisa aí. Essa análise que você fez foi fantástica. O Jader teve a oportunidade de estar também no Despertar Espírita e ele trouxe esse questionamento para nós. Quantas tu acha? Né? E aí a gente não tem ideia da quantidade de reencarnação. Né? É realmente bastante interessante. E por que reencarnar, Jader, é uma bênção e uma possibilidade de impulsionar esse processo? Vamos pensar, fazer uma análise rápida assim sobre a nossa vida, né, aqui. Sem ir lá para o campo além da carne, que a ciência ainda não corroborou com isso exatamente, vamos tratar aqui. Minha memória recente, minha memória passada, há 10 anos atrás, um drama grave na minha vida, uma situação complicada, naquele instante de dor, de processo, de atrito com outra alma humana,
a minha vontade, o meu temperamento era de realmente estraçalhar aquele indivíduo, né? No meu pior da emoção. Naquele instante, talvez eu não errasse mais por falta de oportunidade e não por grandeza. E naquele instante, a situação difícil, uma queda, uma perda, um drama absoluto. Há 10 anos atrás, já, passado esse tempo, hoje, as coisas foram se acerenando. O tempo possibilitou um resfriamento daquela energia, daquela vibração intensa que ali estava posta. Hoje eu já consigo fazer uma análise daquele momento de forma diferente. O tempo passou, eu me distanciei do drama. E esse distanciamento do drama me faz viver novas experiências, novas emoções. A reencarnação é uma bênção porque nos possibilita um esquecimento temporário ali e nos distancia da dor. E agora eu vou entrar numa abordagem um pouco mais espírita de um processo de atendimento mediúnico, porque a gente trabalha com um processo mediúnico onde também dentro da casa espírita tem um atendimento a um desencarnado, por exemplo. Num diálogo com o desencarnado, às vezes chega um obsessor ali, ainda perdido em suas ideias, que a gente chama de obsessor, mas nosso companheiro de caminhada, nosso irmão de ontem, comparsa tenebroso do passado, mas agora ali, perdido em suas ideias, cobrando a postura do indivíduo. Mas ele me feriu, me machucou. Não, mas isso faz muito tempo, meu irmão. Não, não faz muito tempo. Para ele está vivendo aquele drama e aquela emoção no plano espiritual, porque a energia e a sensação é perene. Então ele sente aquilo, foi hoje, ele me matou hoje, ele me destruiu hoje, e aquela vibração precisa ser alterada para que ele consiga refletir de forma diferente. Então a espiritualidade, a bênção do Pai permite, vamos recomeçar uma nova história, esquece isso um pouco, vamos reviver, vamos passar por um outro momento. E aí a gente percebe que vir para a carne possibilita um distanciamento dessa vibração. Por que eu consegui me distanciar do problema de 10 anos atrás aqui nessa encarnação? Porque no outro dia, depois da dor, eu tive que levantar para fazer comida para os meus filhos. Eu tive que levantar para ir ao banheiro, eu tive que levantar para ir ao trabalho, porque senão eu não teria dinheiro para me manter, para o sustento. A vida na carne me obrigou a ir me levantando. E cada momento que eu ia para a cozinha fazer uma panela de arroz, preparar alguma coisa, eu esquecia um pouco aquele problema. E ele ia ficando mais afastado, ele ia se distanciando. Com o passar do tempo eu já não lembrava tanto durante o dia. E o processo da vida me convidando a atuar na carne, com a família, com as pessoas, com aqueles que estavam à minha volta, me possibilitou de ter, em termos práticos, um distanciamento mental. E as coisas foram se acomodando, eu saí daquela lembrança constante do processo, porque a vida me convidou a esse movimento. Então, estar na carne é uma bênção, Jader, porque é uma oportunidade de se movimentar num outro cenário e deixar para trás, distanciado um pouco, aquilo que talvez eu ainda não tenha condições de lidar, mas que no tempo aprazado eu farei esse processo de revisitar o momento, revisitar o episódio para lidar com mais assertividade, com menos reação e com mais ação no processo. A bênção da reencarnação. Perfeito. Márcia, infelizmente, nosso programa terminou, quer dizer, ainda não terminou, mas vai terminar depois, se tu quiseres, repito, se tu quiseres, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Aí sim, depois dessa mensagem, o programa encerra, certo? Se tu quiseres, fica à vontade. Perfeito. Então, o convite que a gente faria e costuma fazer normalmente, né, quando somos convidados, deixa uma mensagem para as pessoas, que possamos viver nossas vidas, né? Que possamos atuar no campo da matéria com mais assertividade, saindo um pouco do cenário de cuidado com a vida do outro, cuidado com coisas às vezes que não significam um crescimento pessoal, um crescimento para cada um de nós, mas que a gente possa se situar nesse processo, sem se revoltar tanto com os embates que a vida nos traz, porque é necessário paciência, calma, para enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida, não é? E Jesus nos traz todo esse material para que a gente possa atuar dessa forma. Então, é preciso entender que eu não consigo mudar o outro, que o outro tem a vida dele, tem a história dele, e ainda que as escolhas do outro me machuquem, me firam ainda, e eu não consiga mudá-las porque depende dele, eu preciso entender que às vezes estar ao lado, mesmo naquele cenário, é importante para que eu possa auxiliá-lo nesse processo. Mas eu não devo me sucumbir nesse drama.
Eu não vou conseguir impedir que meu filho faça escolhas erradas. Está em minhas mãos cuidar dele, atender, dar todo o material para que ele cresça. Mas está nas mãos dele o processo de assertividade. Eu não vou conseguir impedir que meu chefe me demita. O que está em minhas mãos é fazer o meu melhor possível. Atuar nesse cenário profissional, com ética, com respeito, responsabilidade. Mas está nas mãos dele me demitir ou não. Eu não vou conseguir fazer com que o meu companheiro não evada da relação, minha companheira não evada da relação. Está em minhas mãos ser a melhor pessoa que eu possa nessa relação de convivência, possibilitando crescimento para todos. Mas se ele vai evadir, me trair ou não, está na consciência dele. Então cada um de nós, meus irmãos, Jader, a gente precisa entender, e eu me incluo nesse processo, compreender no dia a dia, que eu preciso fazer o que está em minhas mãos, buscando todo esse material que a espiritualidade nos traz, para que eu faça o meu melhor dentro do que me cabe, no meu feijão com arroz, o que eu posso ofertar para a vida. Gente, depois dessa mensagem maravilhosa, dessas palavras da Márcia, mostrando o que é a nossa vida e por que nós estamos aqui e para que nós estamos aqui, eu, infelizmente, não tenho outra alternativa senão, Márcia, te agradecer, minha amiga querida, muito obrigado pela tua presença aqui, certo? Obrigado de coração mesmo. E que esses momentos a gente possa trazer até o nosso telespectador outras vezes com a tua presença. Tá? Muito obrigado mesmo. Gente, com essa mensagem da Márcia, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.